Você sabia que na prática existem dois tipos de crianças com altas habilidades de superdotação? Apesar de todas as outras classificações que existem quanto aos tipos de inteligência, mas na prática o que a gente vê são duas situações muito comuns. Primeiro, é uma criança extremamente fácil de lidar. É aquela criança que não incomoda, que tira boas notas, que vai bem na escola, que se encaixa nos modelos da escola, do ensino atual, e que não traz muitas preocupações para os pais no seu desenvolvimento acadêmico. Mas não se engane, por trás dessa criança também existem várias questões que eu já vou falar. E o segundo tipo é aquela criança que dá muito trabalho. É a criança que não gosta da escola, que não se adequa, que não cumpre os padrões que são esperados para o seu desenvolvimento, que constantemente questiona, interrompe, se entedia, não quer realizar as atividades. Essa criança é uma criança que dá algum trabalho para os pais e para os seus professores. Então, na prática, o que a gente vê muito é isso. São dois grupos de pessoas que têm uma inteligência acima da média, mas com características muito distintas umas das outras. No primeiro grupo das crianças que fazem tudo certinho, são crianças que a gente chama de crianças AD, que gostam de estudar, de aprender, cumprir atividades e tarefas, que se desenvolvem muito bem na escola, mas as dificuldades que elas apresentam, normalmente, elas são muito mais internas. São crianças perfeccionistas, mais ansiosas, que têm uma autocobrança por desempenho, que acham que precisam o tempo todo mostrar aquilo que elas sabem e saber mais, e se cobram por aquilo que elas têm necessidade de aprender. São crianças que constantemente, numa muito fora do habitual, vêm com uma preocupação de que existem tantos livros no mundo e tão pouco tempo para aprender tudo que elas querem aprender, que são crises que muitas vezes nem os adultos apresentam. Então elas sofrem internamente por essas questões. E ser compreendidas é muito importante, porque às vezes elas vão assim extremamente quietas, internalizando esses sintomas até a sua adolescência. E muitas vezes nem os pais, nem os professores buscam ajuda, porque é uma criança que teoricamente na prática não incomoda. Mas são crianças que também sofrem e às vezes lá na frente vão apresentar transtornos de ansiedade que vão precisar de tratamento. Já esse segundo grupo que dá bastante trabalho, normalmente são as que os pais buscam ajuda um pouco mais cedo. Mas normalmente eles não pensam em altas habilidades de superdotação. Pensam sim que pode ter algum outro transtorno de desenvolvimento, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é uma das queixas mais comuns para buscarem ajuda. E na verdade, essas crianças também precisam ser compreendidas, porque embora elas façam muito barulho e externamente elas manifestem essas dificuldades, elas na verdade também precisam de ajuda para que elas se encaixem no mundo em que a gente está hoje. O sistema de ensino para elas acaba sendo às vezes muito cansativo, muito entediante, muito repetitivo, e isso faz com que elas se frustrem no seu dia a dia, na sua vida escolar. Então, se você tem uma criança que vai muito bem na escola ou que dá muito trabalho na escola, você tem que ter esse olhar das duas maneiras. Porque ela pode sim ter altas habilidades, independente do seu rendimento. Altas habilidades de superdotação não tem a ver com rendimento escolar, tem a ver com inteligência, com a sua capacidade, do seu potencial cognitivo e com várias outras características emocionais que vêm junto. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o assunto, continua seguindo por aqui que a gente vai trazer novos insights sobre esse tema que é tão interessante nos dias atuais. Meu nome é Mariane, sou neuropediatra, e se você não segue ainda, continua por aqui, que logo vem mais novidades sobre esse assunto.